tem falado muito aí, tem um amigo que questiona essa questão, né, da gente fazer fiscalização libanês, combater a corrupção, mas se aliar ao Lula e ao PT. Acho que é importante dizer uma coisa, Totti. É o seguinte, a corrupção não é um problema da política e tampouco é um problema de um partido político específico. Todo mundo sabe que houve problema de corrupção nos governos do Lula e da Dilma. Houve um mensalão? Houve. Vai negar que houve mensalão? Não. Teve. Agora, foi muito importante a gente, naquele momento, ter visto uma CPI acontecer, ter visto a Polícia Federal atuar e as pessoas sendo punidas. Houve prisão por causa do mensalão. Sim. O problema é que um governo, seja ele de qual partido quer que seja, ele não pode inibir os instrumentos de combate à corrupção. E aí eu tenho uma posição muito clara. Podem fazer todas as críticas e elas são passíveis, são possíveis em relação aos governos de Lula e Dilma. Mas havia instrumentos de fiscalização e controle. Houve prisão e houve investigação. Aí eu tenho uma divergência em relação ao governo Bolsonaro, em que esses instrumentos eles foram inibidos, tanto pela Procuradoria, pela própria Polícia Federal, quando você aparelha e coloca pessoas ali que são amigas do filho do presidente, por exemplo, no caso da Polícia Federal. Mas, deixando de lado essa questão ideológica, a gente precisa entender que a corrupção ela não está na política ou no sistema político apenas. Então, tem padre corrupto, tem enfermeiro corrupto, tem professor corrupto, tem empresário corrupto e tem político corrupto. E tem padre que não é padre, mas se sente padre. E que diz que é padre e não é padre. Qual é o melhor antídoto para a corrupção? A transparência. Você quer inibir a corrupção? Então, invista em transparência. Por isso que a gente teve a lei dos dados abertos, a gente teve a lei de acesso à informação, para tentar inibir. A corrupção. Se alguém dizer que vai acabar com a corrupção, é um mentiroso. Que ninguém vai acabar com a corrupção. O que você vai fazer é inibir a corrupção. Agora, você não acha que o STF ele passou um pouquinho do ponto aí com relação a censura, o que pode, o que não pode nessa campanha eleitoral, não soube, teve dois pesos e duas medidas, tanto para um lado quanto para o outro? Vamos pegar alguns casos mais específicos para tentar ilustrar. Eu vejo sim. O papel dos tribunais superiores, tanto do STF quanto do TSE, do STJ, do TST, de certa forma, é resguardar a Constituição. Então, esse é o papel, esse objetivo. Assim. Quando há violações expressas da Constituição, esses tribunais eles não atuam sozinhos, eles são sempre provocados. Muito se fala de ativismo judiciário no Brasil. Não existe ativismo judiciário. Existe resposta. Então, se alguém provoca o tribunal tem que responder. Então, quando se tem um flagrante de crime, aí o tribunal ele pode atuar. Aí o juiz, e aí é monocrático mesmo, ele pode solicitar aos órgãos policiais que interfiram. Vou pegar o caso do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, ele não recebeu a visita da Polícia Federal, que ele devolveu com granada e tudo mais, por uma questão de liberdade de expressão, de censura. Foi porque ele descumpriu as medidas cautelares da sua prisão domiciliar. Uma pessoa que está presa em casa, ela não pode, de fato, dar entrevista para a imprensa, ela não pode fazer comunicação em redes sociais. Foi por isso que a polícia bateu lá. Não foi só porque ele xingou a Carmen Lúcia, foi porque ele xingou a Carmen Lúcia num espaço público de comunicação que ele não poderia ter utilizado. E, obviamente, também faz ali uma série de violências em relação a ela. O que ficou dito? E o pessoal foi lá prender ele porque ele xingou a Carmen Lúcia. Não foi por isso. Foi porque ele descumpriu as medidas cautelares. Em relação a outros casos, por exemplo, teve aquele episódio dos grupos de empresários do Telegram, se não me engano, e mandaram fazer busca e apreensão. Aí eu não estudei esse caso específico com mais profundidade, mas o que você teve ali? Iniciativas, supostas ameaças de violência, de ocupação do STF. Acho que aí, de novo, volta aquela coisa. Eu posso falar tudo? Posso, desde que eu não coloque em risco a estabilidade, a ordem social. Eu vou tacar fogo nessa... Não, você não pode. Você não vai tacar fogo em ninguém, entendeu? Mesmo que seja força de expressão, tem que tomar cuidado. Sim. Agora, nós temos que realmente também fazer um controle do judiciário. Dos três poderes, na minha avaliação, é o menos controlado pela sociedade, é o menos controlado internacópolis também. Você tem o CNJ, que é um conselho que controla o judiciário, mas nenhum juiz está passível de
está blindado, aliás, de críticas. A gente pode criticar as posições. O que a gente não pode é descumprir. Então teve uma decisão judicial, você tem que cumprir. Você pode questionar? Tem como questionar. Você pode recorrer. Você tem o colegiado. Pode, não concordo, vou jogar bomba, vou quebrar as vidraças, vou fechar a via. Não, não pode. Mas eu acho, assim, eu fazendo uma crítica ao STF, ao TSE, eu vejo, por exemplo, o presidente Bolsonaro eleito, ele sendo muito atacado. Não estou tomando partido de A nem B, não. Eu estou fazendo aqui uma análise fria. Até porque o podcast é um local onde oposição e situação sentam na mesma mesa. Mas a gente, fazendo uma análise, ele sempre foi muito, muito criticado, muito atacado. De tudo quanto foi nome, assim, o tempo todo. E do outro lado do candidato, do outro lado que foi eleito, né, se proibiu qualquer crítica em relação a ele, né? Até mesmo a questão de, então você pode xingar de um lado, mas não pode do outro. Quer dizer, claro, eu dentro do educador que eu sou, não pode xingar em momento nenhum, né? Isso daí não deve ser feito. Mas era o que está acontecendo. Você não pode hoje falar, por exemplo, vai ser uma piada pronta, né, analisando aqui, o governo que foi eleito falar assim, vou lutar contra a corrupção. Assim, pô, mas, cara, desculpa, mas você não vai virar piada, vai virar meme na internet, não tem como. Como virou piada e virou meme de uma forma muito negativa, as comemorações dentro dos presídios. Cara, a sensação é assim, aqui no Distrito Federal, ficou provado nas urnas, 58% agora no segundo turno, o eleitorado é de direita. Claro, se você botar na conta aí o número de abstenção, voto nulo, voto em branco, isso daí também ele vai dar um outro equilíbrio. Mas eu acho que foi um recado, independente se o Bolsonaro ele é bom ou ruim, mas no meu entendimento, na minha opinião, humilde opinião, o outro candidato era muito ruim. Eu acho que não caberia. Eu acho que faltou à esquerda ter uma outra força, ter ao longo desse período todo, desde lá do Mensalão, que foi delatado pelo Roberto Jefferson, né, em 2005. Ocasionou várias prisões e tudo, e depois veio Petrolão, depois veio várias Operação Lava Jato e tudo, e foi muito ruim para o Brasil a questão do impeachment da Dilma, um trauma muito grande, e para o Brasil, e eu, assim, acompanhando tudo muito de perto e vendo a movimentação do nosso setor educacional, como gerador de renda, de empregos, a gente não quer passar novamente por isso. E o atual candidato que foi eleito, inquestionavelmente, você traz na lembrança essas questões lá do passado. E uma caneta de um ministro pode até se afirmar, na minha opinião, que ele não foi, que ele esteja descondenado ou não tenha um processo jurídico dele lá julgado, ou enfim, da forma jurídica que for. Mas a questão de chamar ele de ex-presidiário, eu acho que caberia sim, na minha opinião. Porque eu vi ele lá dentro. Alguém vai me dizer que não, Totti, você viu errado. Ele não estava lá dentro da cadeia. Cara, ele entrou, ele ficou 2 anos, ele saiu. Agora, se foi
justo, se não foi, cara, eu sei lá, mas que ele, na minha visão, ele é um ex-presidiário. Isso não pode alguém chegar para mim e dizer, não, ele não é. Sabe, tudo aquilo, então faz o seguinte, o Estado prendeu errado, ele cumpriu uma pena errada, então paga uma indenização para ele, né? Eu acho que seria esse o ponto, enfim, mas... E aí, o outro lado, que aí está num pleito eleitoral, o outro lado não pode utilizar isso para um ganho político, ou pelo menos para informar a sociedade. E vende-se uma ideia, que na minha opinião, errônea, de que ele não pode falar. Aí vem lá, né, colocar questão, e você não pode chamar isso, você não pode falar isso, você não pode tocar em determinados assuntos. Então, eu acho que ficou uma questão um pouco desproporcional dentro de um jogo político, dentro da arena, onde você tem regras mínimas ali para serem cumpridas. Né? Então, essa eu acho assim, é só